Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o step de academia profissional com regulagem de altura. Ele é feito de ABS, que é um tipo de plástico, e suporta até 100 quilos. Ele é super resistente, tendo 28 centímetros de largura e 50 de comprimento. A altura dele mínima é de 9 centímetros, nessa pecinha azul aí. E a máxima é de 13, vindo essas duas bases, mas você também pode comprar separadamente, deixando da altura que tu quiser para fazer os teus exercícios. E é isso, gente. Até a próxima!